Você está ouvindo o Conexão. Todo sábado, às 19h30, nos reunimos para crescer na fé, ouvindo a palavra de Deus exposta com fidelidade e aplicada ao nosso tempo. 2 pregadores ensinam com base nas Escrituras e, através de perguntas, todos são convidados a participar da palavra e contar suas experiências. Nosso objetivo é crescer juntos em comunhão. Mas se você quer ter a experiência completa, visite a nossa comunidade. Siga @anglicanaverbo e venha ser conduzido à maturidade. A gente vai ler hoje, continuar a nossa série sobre as bem-aventuranças, que é Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então, se vocês puderem abrir aí na Bíblia de vocês, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Gente, hoje a gente vai elaborar em um dos textos do Evangelho, depois desse texto, como a gente tem tradicionalmente feito, que é mais um daqueles textos dessa série que já tem nos deixado bastante confortáveis, que também nos deixará bastante desconfortável. Quando a gente estava pensando sobre essa série das bem-aventuranças, esse é o começo do Sermão do Monte. Então, depois dos versículos que se encerram as bem-aventuranças, Jesus começa o clássico Sermão do Monte, que um dia, quem sabe, a gente faz uma série também. Só que as bem-aventuranças, elas são a parte fofinha do Sermão do Monte. Então, o que acontece? A gente pensou, na hora de construir, deixar menos fofinho. Isso não é muito bonito, bem-aventurados os que choram, os misericordiosos. Mas quando a gente começa a elaborar de forma mais intencional, e essa mania que a gente tem na nossa igreja, que eu amo, a gente sempre é o vilão da história, né? Isso é ótimo. A gente também vai hoje se pensar e se imaginar como o vilão da história também, como muitas vezes a gente é. E na nossa vida, é muito comum, muito natural, que a gente faça muitas coisas sozinho. Eu sou a pessoa que faz isso. Eu tenho certeza que muitos de vocês vivem isso assim. Tenho certeza que muitos de vocês já se sentiram sobrecarregados, muitas das vezes injustiçados porque estavam fazendo muito enquanto outros faziam pouco. Vocês já viveram isso. E hoje a gente vai elaborar um pouco sobre isso aí. Eu queria pedir para Carol fazer a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. Dá só um tempinho pro pessoal dar uma achada. Lucas 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até o versículo 42. Vamos ler aí 4 versículos, né? Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Que Deus ilumine a sua palavra. Tenho certeza que todos vocês já ouviram essa história na Bíblia. E a gente vai elaborar sobre ela. Mais uma vez, ficaremos muito desconfortáveis aqui. E o texto é o seguinte. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, Lucas, né? O Evangelho de Lucas. Lucas aí, ó. Lucas. Falei Lucas, ele apareceu. O Evangelho aí do xará de Lucas, ou ao contrário, né? Lucas que é o xará dele. Ele tem uma pegada mais histórica, ele está mais preocupado em dar mais detalhes, porque, se vocês observarem e olharem um dia no Evangelho, no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, ele está escrevendo o Evangelho para provar para uma pessoa, que é o Teófilo. Então ele está falando assim: Teófilo, você me encomendou o Evangelho, eu estou aqui te descrevendo ponto por ponto como é que foi. Então, diferente de João, que tá nem aí para cronologia, bota uma coisa antes, uma coisa depois, ele não tá nem aí para isso, Lucas, ele tá focado nessa questão. E talvez seja uma pergunta que a gente faça, que é a seguinte: por que Lucas ele gasta tempo
numa história de briga familiar. Não que isso não seja importante, mas se a gente for olhar o contexto ali, Jesus está falando coisas mais importantes, digamos assim. No capítulo anterior, se vocês conferirem, Jesus está falando do bom samaritano. Todo mundo já escutou a parábola do bom samaritano. Existia um homem judeu que estava caminhando na rua e de repente vieram salteadores e roubaram tudo que ele tinha, deram uma surra nele e jogaram ele numa vala. E aí ele ficou para lá abandonado. Eu vou tentar dar uma atualizada para deixar vocês confortáveis. Passa primeiro o pastor da igreja, um homem de Deus, pastor da maior igreja da cidade. Todo mundo olha para ele e fala, esse aí é um homem de Deus. Só que ele passa naquele caminho, ele estava atrasado para o culto. Então ele fala assim, não tem como. Alguém vai passar depois, até a hora assim, Senhor, envia alguém, e vai embora. Depois vem o ministro de louvor da igreja e passa ali também e diz a mesma coisa. E aí, enfim, complicado. O cara fica lá à beira da morte, ninguém o ajuda. Até que vem um testemunho de Jeová. E aí ele se compadece daquele homem, ele o pega, cuida das feridas dele. E aí é muito interessante que Jesus está dizendo assim, não basta você ter a teologia certa, se você não tem a prática certa. E aí no capítulo seguinte, você tem essa história, parece que tem alguma coisa errada. E aí essa coisa vai deixando a gente cada vez mais desconfortável. E essa não é uma história sobre serviço. Essa é uma história sobre distração. O que a gente vai discutir hoje é, às vezes nós estamos tão envolvidos com outras coisas, incluindo até fazer coisas para Deus, que a gente esquece de estar com Deus. E isso, eu hoje escrevi o sermão, eu chorei em casa, eu falei, acho que eu não vou aguentar, porque falou muito comigo. Esse aqui é aquele sermão que eu parei para ruminar ele. Eu estou num lugar onde essa história me atinge, porque o meu serviço é servir vocês e fazer com que a igreja avance, funcione, vidas sejam transformadas. E no ano passado, assim, em muitos momentos, foi muito difícil para mim, porque às vezes eu estava tão envolvido com as coisas que precisavam ser feitas para a igreja funcionar, que às vezes eu pregava e nem sentia Deus mais. Eu estava tão preocupado em fazer o culto ter que funcionar, ter que começar essa hora, que eu não sentia mais o Senhor. E, consequentemente, eu tinha muita dificuldade de compartilhar com vocês. Então, quanto mais tempo passava, mais eu aglutinava tarefas que vocês podiam estar fazendo. E mais eu ia me sentindo sozinho. Isso para mim foi muito impactante porque, a gente está falando aí dessa série e teve muitos momentos que a gente se emocionou e que a gente compartilhou. Mas hoje acho que é a minha vez, assim, de viver essa coisa na prática. Porque, gente, o ministério é uma coisa incrível. Para mim é excelente ver a vida de vocês ser transformada por Jesus. Toda vez que a gente avança como comunidade, é o Senhor respondendo, Gabriel, é isso. Que bom que você disse sim, que bom que você cumpriu o chamado. Mas ao mesmo tempo existem momentos difíceis, momentos de crise, momentos de dificuldade. Vou dar um exemplo, uma coisa que estava me angustiando muito, era onde ia ser o culto. Onde ia ser. E como foi bom aquela reunião que a gente foi, eu compartilhei, e vocês falaram, vamos fazer na frente mesmo. E hoje eu entrei aqui, e aqui tá muito bonito, aqui já dá pra fazer o culto. A gente pegou assim, vamos só botar uma iluminação amarelinha e... Tava tão ansioso, porque lá eu tava pensando no comentário de lá, de tanta coisa que teria que fazer pra ficar do mesmo nível que tá aqui, digamos assim. E aí a questão dos fundos da igreja, meu Deus do céu, onde nós vamos tirar dinheiro pra fazer essas coisas? Muitas das vezes eu perdi a melhor parte, que é, Gabriel, você tem uma comunidade. Eu não só pastoreio vocês também me pastoreiam. Então pra mim é muito difícil isso, porque eu me sinto como Marta muitas das vezes. Tô lá fazendo,
E eu vi a cena do The Chosen lá. Geralmente, quando tem uma cena do The Chosen que tem a palavra que a gente vai trazer, eu gosto de ver, pra dar uma iluminada, pra imaginar melhor. Isso aí. E é muito legal que na cena do The Chosen, Jesus ele tá contando aquela parábola, que um dia a gente também, que é outra que é um soco no estômago, que é dos trabalhadores da vinha, que cada um vai chegando uma hora depois e no final o Senhor paga todo mundo igual. E uma coisa que me impactou é o seguinte: Marta estava fazendo aquilo, no fim das contas, não só para servir, mas também para merecer o espaço. E Maria, né, a gente vai elaborar isso depois, mas Maria, ela entendeu a oportunidade que estava diante dela. E aí isso me confrontou muito, porque eu estava tão preocupado em fazer como a gente vai inaugurar a nossa igreja e tal, de novo. E aí essa palavra, é como se Deus falasse para mim: Gabriel, beleza, avança, pensa, estuda, vai lá no Círculo Sírio, estuda, lê o livro, compartilha com seus irmãos, mas não perde a melhor parte. Porque a melhor parte não é o que vocês vão fazer para mim, é o que eu faço no meio de vocês. Então, por exemplo, a gente estava com aquele receio do barulho. Passou carro barulhento aqui, mas toda a igreja tem barulho. E olha como que a gente vai criando coisas assim que não precisa. Porque a melhor parte tá aqui. E é isso que encantou cada um de vocês e que me encantou na nossa comunidade. É Jesus, cara, não é luxo, não é, entendeu, LED. Quem sabe um dia em nome de Jesus, né? A gente tem aí um bom espaço para ter um LEDzão, um telão no fundo, quem sabe? Mas a gente não pode perder de vista a melhor parte. E aí, vocês estão perdendo a melhor parte? Vocês já se sentiram assim alguma vez? Queria ouvir vocês. Às vezes sentiram que estão fazendo muito, enquanto o outro está fazendo pouco. Se sentiram às vezes sozinhos, solitários, seja no trabalho de vocês, no casamento, seja na vida com a sua família, seja na igreja. Vocês já se sentiram assim, com a pior parte, digamos assim? Talvez a pergunta é melhor, né? Você já se sentiu na pior parte? Nessa cena aqui, e Lucas, ele é assim, pra mim o evangelista é o melhor evangelista que tem, é Lucas, porque ele faz uma sacada muito genial. Por que Lucas relata esse fato aqui e ele não menciona Lázaro? Porque quem não sabe, o Lázaro que Jesus já citou lá na frente é irmão de Marta e de Maria. E nessa cena aqui, Lucas não fala de Lázaro. Então Lázaro podia estar na cena, mas às vezes não está ali naquela situação, ou às vezes Lázaro viajou. O evangelista não fala pra gente, mas é o nome dele que está em jogo também. É a casa de Lázaro também. Então imagina a preocupação de Marta. Não era só o nome dela e de Maria. E assim, a gente tem que imaginar uma situação, gente, olha só. Vocês, a maioria aqui mora, né, em casal e tal. E aí o que acontece? Imagina que chega 12 pessoas na casa de vocês. Gente, assim, cansadíssima, que veio de Petrópolis andando até Teresópolis. A pé. E assim, a pé, com fome. E aí, tá só a mulher em casa, né? Ou no caso desse aqui, a família super disfuncional, né? Porque a família tradicional brasileira, né? Hoje é assim, né? Uma irmã e a outra irmã. Uma irmã mais velha e uma mais nova. Para cuidar de 12 discípulos. E assim, não era só uma galera que você amava. Era o Filho de Deus chegando na sua casa. Então, assim, Marta, ela queria fazer por merecer o amor de Jesus, né? O que a gente vê aqui que ela está errada, porque ela não ficou com a boa parte, mas ela estava fazendo aquilo para honrar o nome dela e para honrar o nome de Lázaro. E imagina a situação, nessa pressão toda, e aí Jesus vai chegando e tem um sapato no meio da sala, e aí você tira o sapato da sala e você tem que pegar água para todo mundo, e não tem nada para comer, aí tu joga alguma coisa na airfryer ali para poder... Ou se não pede, hoje é muito fácil, né? Chegou 12 pessoas na tua casa, tu racha uma pizza, um iFood, chega rápido. Naquela época você não rachava com ninguém, você pagava tudo. Você pagava tudo, e além de pagar tudo, eu acho que é muito interessante a gente prestar atenção nessa passagem, que as mulheres, até hoje em dia, todo mundo sabe que as mulheres ainda são desvalorizadas em algum sentido, por mais que a gente tenha algumas vantagens na sociedade, como salário e maternidade. Mas, naquela situação, as mulheres elas não podiam estudar. Não é que não podia, que não era, não pode, coitadas. Não,
elas não tinham nem a possibilidade, porque elas tinham outras demandas na vida que elas tinham a obrigação de cumprir. Elas não podiam sair sem seus maridos, não podia, enfim, tinham vários direitos que elas não podiam ter. E naquela situação, Marta, sendo a mulher daquela casa, quanto que ela não deve ter imaginado que as pessoas iam falar mal dela se ela não cumprisse com aquilo que a sociedade tinha imposto. Então imagina se Jesus chega na minha casa e não come bem. Imagina se Jesus eu não recebo bem os discípulos ou a casa está desorganizada. O que eles vão pensar de mim? E aí, nessa situação toda, uma preguiçosa da Maria senta aos pés de Jesus. E, gente, a gente pensa que Maria é uma preguiçosa, mas ela estar aos pés naquela época era um convite que se fazia. Ou seja, Jesus era um rabino, um ensinador, um mestre, né? Um professor. E o professor que convidava uma pessoa para estudar com ele. Não era assim, hoje, eu vou fazer arquitetura e aí eu vou lá, bem pimposa na faculdade, faço pré-vestibular, sento lá e estudo. Não. E aí, gente, Jesus provavelmente, né? Ou ele convidou ela, ou ela meio que se colocou à disposição e Jesus permitiu. Então, Jesus senta na casa de Marta e de Maria, e Maria senta do lado de Jesus, assim, e aí sou eu imaginando, tá? No contexto aqui não fala que Maria sentou do lado de Jesus, não fala isso. Mas imagina essa cena. Jesus chega, Marta vai na correria na cozinha e liga a panela de pressão e não sei o quê, e Maria fica lá assim, ó, olhando para Jesus. É essa cena que a gente tem que imaginar. E aí a gente fica se perguntando, né? Poxa, Maria, uma preguiçosa, não ajudou a irmã, não percebeu, mas o que a gente tem que entender é que Jesus permitiu que ela estivesse ali aos pés dele. Gente, isso é inimaginável. Um homem deixar uma mulher ficar aos pés dele estudando, ouvindo da palavra, e ele permitindo aquela situação. Se alguém visse na rua, seria fofoca pro mês inteiro. Um escândalo. Como assim? E aqui na palavra, é engraçado que Marta, ela chega acusando Jesus. Senhor, o senhor não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinha? Manda que a minha irmã me ajude. Gente, Marta manda em Jesus. Manda. Ela não pede. É a mesma coisa que a gente chegasse aqui agora e falasse assim, Gabriel, tu não tá vendo... Assim, publicamente, tem que imaginar isso, tem que imaginar Gabriel, essa cena. Tu não tá vendo que eu tô precisando de ajuda aqui? Vota alguém aqui pra me ajudar. Por que tu não fala pra Ana Clara pegar e me ajudar? Gente, imagina que situação. Todo mundo ia ficar assim, né? Imagina essa situação. Essa é a cena, né? Essa é a cena. E eu tinha a última coisa pra falar aqui, que é o seguinte. Marta, ela surta, né? E a gente comentou isso aqui. Cada um contou uma perspectiva nesse sentido. E Jesus vira pra Marta, primeiro fala o nome dela 2 vezes, né? E eu acho isso muito engraçado, é como se Gabriel tivesse Carol, tipo... filha. Marta. E ele fala, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Marta, ela não teve nem essa percepção de, às vezes, pensar o seguinte: será que eu realmente preciso agora dar conta dessa situação? Será que eu preciso realmente agora levantar e lavar essa louça? Ou o importante agora é eu prestar atenção ou estar presente em algo que não vai voltar? Não era a Marta que estava oferecendo um banquete. E Marta estava nessa situação, né, de fazer por merecer. Mas, Carol, eu fui lá, Marta falando para Jesus, né? Jesus, eu tenho que fazer isso. Isso é parte do que eu tenho que te oferecer, porque eu preciso te servir. Isso é necessário. E, gente, Marta estava certa. Todo mundo tinha que comer, né? Todo mundo fala, tem que ter... Minha sogra fala muito isso. É porque Marta estava certa, né? Porque senão ia ficar todo mundo com fome. Minha sogra sempre fala isso. Ela sempre fala isso. Eu entendo Jesus, mas se não fosse Marta, ninguém almoçava naquele dia. Ninguém almoçava naquele dia. Todo mundo aí estudando. E assim, e Jesus quebrou mais um tabu ali, né? Além de uma mulher sentando ali aos pés dele, ele convida a mulher que estava fazendo o que era esperado para também sentar aos pés dele. Incrível. E eu queria só trazer um dado rápido, assim, para a gente reforçar ainda mais essa ideia, que essa perspectiva tem até nos dias de hoje, né? As meninas e os homens. Mas as mulheres, ela tem a gente tem isso desde criança. Uma situação de que a gente tem que ser empática, de que a gente tem que ser simpática, de que a gente tem um dever a cumprir. Vou falar bem rápido. Eles fizeram um estudo separando 5 meninas de 5 meninos, fizeram uma gelatina salgada e eles deram essa gelatina para esses grupos separados. E aí a mulher que ofereceu perguntou para as meninas: e aí, como é que tá a gelatina? As meninas, é um pouco salgada, mas eu gosto. E as meninas continuaram comendo.
Na hora que os meninos foram comer, os meninos falam, isso é horrível, isso tá com sal? E tipo, dane-se os sentimentos da mulher. E eu quero trazer esse panorama pra gente entender uma coisa. Nós, mulheres, somos muito cobradas desde criança para ter essa aparência. Mas não deixem com que isso domine e digam o que vocês têm que ser. Façam o que tem que ser feito, claro, a gente tem que fazer, essa cobrança vem sobre nós. Só que não percam a oportunidade de ter uma refeição compartilhada, de ter um momento compartilhado, de ter um passeio de mão dada, andando devagar e admirando a vista no modo avião, sabe? Então, só para encerrar aqui a minha fala, quantas vezes a gente vive como Marta? Pensando no amanhã, pensando no que servir, e a gente deixa passar a nossa vida na nossa frente até uma hora que a gente não vai ter mais vida, que é só as inquietações e as ansiedades do dia a dia. Se você tem sido como Marta hoje, que a gente sempre fala que a gente está pro vilão da história, né? E ela é o vilão da história dessa vez, mas também é a vítima. Ela estava naquela posição de ser cobrada pela sociedade e ela não tinha o direito de estar ali, assim como Maria não tinha. Só que se hoje você tem se sentido dessa maneira, saiba que Jesus não invalida o seu serviço. A resposta de Jesus, até para essa falta de educação que ela faz com ele na frente de todo mundo, não é devolver. É falar, filha, senta, filha. Você está tão preocupada com tantas coisas, mas você está perdendo o que importa. Você está tão preocupado em ter uma casa impecável, em realizar seus sonhos, que vocês já não dormem junto mais, que não tem mais tempo no almoço. A gente às vezes está tão atolado no trabalho, a gente perde a oportunidade de ajudar alguém que acabou de chegar e que não tem a experiência que a gente tem e que um dia também esteve inseguro, como a gente esteve no passado. A gente às vezes vem para a igreja, a gente monta as coisas e daqui a pouco a gente vai ter nossos cultos, graças a Deus, estou muito feliz que vai voltar. E aí vai ter o louvor, a escala disso. Não permita que isso tire a boa parte de vocês. Não vamos transformar tudo o que a gente vive, seja aqui, seja em outro lugar, nisso. Fala, amor. Eu tenho uma coisa para falar. Dando destaque para esses bem-aventurados, os puros de coração, que esse é o tema que a gente está trazendo, Maria, ela viu a Deus, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E quando Jesus chega na casa dela, é a primeira coisa que ela vê. Ela era tão pura, ela estava buscando tanto a presença dele, e ela, nesse ímpeto, né, que a gente tem que estar como Maria, preocupada com Jesus. E ela encontra o Senhor dela. E puros de coração significa isso. Puros de coração é aquele que coloca o Senhor como prioridade na Bíblia. A palavra, nos momentos que isso aparece, tanto no hebraico quanto no grego, tem esse sentido de aquele que tem um coração puro. O que é pureza? É que não tem aquilo que é a distração. É aquilo que é perfeito nesse sentido, assim, né? O impuro tem aquele defeitinho, aquela impureza. Então, puro de coração é aquele que coloca o reino como prioridade. Então, se a gente vem para cá e a nossa prioridade não é Jesus, mas é fazer um culto, a gente está perdendo a melhor parte. Se a nossa prioridade é realizar um sonho tal, é comprar um carro, é comprar uma casa, é se mudar, é conseguir tal coisa, é comprar um eletrodoméstico novo e não viver com a pessoa que o Senhor colocou em nós, a gente está perdendo a boa parte. Se a gente não vai para o nosso trabalho e a gente se dedica naquele lugar que o Senhor nos colocou, independente se a gente vai trabalhar com aquilo o resto da vida ou não, mas se dedicar com aquilo que é o nosso sustento, independente de a gente ganhar bem ou da gente ganhar mal, da gente achar que é justo ou a gente achar que é injusto, é aquilo que traz o pão para nossa casa. E a gente ser grata ao Senhor e falar, Deus, é até difícil, aquele irmão lá do trabalho, é difícil de engolir ele, mas eu sou grato, porque talvez um dia eu orei ao Senhor pedindo um. Então, não ache que Jesus invalida o esforço de vocês, o que vocês têm feito. Talvez na nossa oração a gente tenha chegado assim ao Senhor. E aí, Deus, como é que é? Ele está falando assim, minha filha, senta aqui que eu acho que você não está vendo. Meu filho, senta aqui que eu acho que você não está enxergando. A minha presença, onde você acha que não existe a minha presença, eu já estou aí. E como é fácil. Como é fácil.
no ano passado, eu ter pregado, ter falado, e uma das vezes não ter sentido nada, de tão preocupado que eu estava. Que a gente seja uma igreja saudável, que cuide uns dos outros. Então, por exemplo, aqui na nossa comunidade, eu vou ficar na porta. Beleza, um esforçozinho ali de ficar em pé para receber as pessoas. Mas qual que é a melhor parte? A melhor parte é que o Senhor vai me dar o privilégio de receber as pessoas para a casa dele hoje. Se um dia eu for ficar com as crianças, o Senhor vai me dar o privilégio daquilo que diz: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Se um dia a gente for pregar, se a gente for cantar, ou quando a gente estiver no nosso trabalho, daqui para fora, do portão para fora, que é quando a gente fala quando a igreja começa, você perceba a melhor parte do seu trabalho, da sua vida, da nossa igreja, para que a gente possa ser finalmente uma comunidade saudável. A minha família, a minha casa passa o caos, tem as dificuldades, Satanás enche o saco, tem ali as coisas que nos tiram do sério, mas o Senhor me deu você. Você é a melhor parte. Então, gente, vamos fechar nossos olhos para nós orarmos. Que você possa colocar no teu coração agora aquilo que tem tirado a sua paz. Você possa colocar diante do Senhor, aos pés do Senhor, as tuas inseguranças, aquilo que talvez você tem achado que está sendo injustiçado ou injustiçada, que as coisas não estão andando ou caminhando como você esperava e que você achava que seria diferente. Mas o Senhor te convida hoje a desacelerar, a fazer uma pausa e a olhar para aquilo que realmente importa, que é a presença dele. Senhor, que o Senhor possa nos fazer daqui sendo mais capazes de encontrar a tua presença através da oração. Que a gente possa orar mais, Senhor. Que a gente possa mais ler a tua palavra e na tua palavra encontrar alívio para o nosso coração, encontrar confronto para os nossos pecados, encontrar paz para a nossa vida. Que o Senhor possa, Senhor, colocar pessoas na nossa vida e sustentar aquelas também que o Senhor já colocou, para nos dar ânimo, nos dar força, para avançar, para prosseguir, para desacelerar, talvez até para deixar alguns dos pratos que estamos equilibrando cair no chão, porque a gente não dá conta. Senhor, nós sabemos que não somos ótimos servos, que não temos capacidade de fazer tudo sozinho. Nos dê a chance de sentarmos aos teus pés e nos teus pés a ouvirmos a tua palavra, o teu evangelho e de novo, talvez sentir aquilo que a gente já não sente há muito tempo, a tua presença. Que o Senhor possa nos levar em casa em segurança, que o Senhor possa multiplicar na nossa vida a tua graça e as tuas bênçãos, que o Senhor possa nos dar paz enquanto caminhamos no deserto e nos dar fidelidade enquanto caminhamos no jardim, porque nesses dois lugares a tentação, afinal de contas, o primeiro pecado não começou no deserto, começou no jardim. Que o Senhor possa nos dar um coração sincero e que possamos sair daqui puros de coração. E como o Senhor disse para Marta, o Senhor diga para nós: você está preocupado ou preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária: me ouvir. É isso que nós pedimos, Senhor. Nos dê um coração puro, em nome de Jesus. Amém.